Quando a água inundar sua rua, quando o gelo resfriar o seu sangue, ponha-se a correr. Use seu cavalo mais rápido e prepare-se para conhecer os 7, pois eles agora vão encenar o espetáculo mais bizarro da Terra. Olá, amigos leitores, sejam bem-vindos a mais um Não Sou Crítico Literário. Eu sou o Mitch Souza e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o vencedor da enquete lá de quando eu fiz aquele vídeo, do Scooby e de como você gosta de comprar livros. Eu estou falando do livro Os 7, o livro que foi de maior repercussão, o primeiro que estourou, do André Bianco, um autor brasileiro, e ele conta sobre o principal mundo real, de hoje em dia, só que com vampiros. Ele é ambientado no Rio Grande do Sul, mais precisamente numa cidade chamada Amarração, e uma dupla de amigos de infância, eles encontram, eles mergulhando, procurando algumas coisas, eles acabam encontrando uma embarcação afundada. Eles achavam que tinha sido um acidente, mas logo quando eles revelaram o segredo deles, buscando dinheiro, o professor Delvecq, se eu não me engano, o professor Delvecq, ele informou para eles que a caravela tinha sido afundada, na verdade. E eles se perguntaram, poxa, mas como que alguém pode ter derrubado esse tipo de coisa, uma preciosidade dessas? Mal sabia eles. E dentro desse navio tinha uma arca muito grande, uma caixa enorme de prata, onde podiam se encontrar inscrições que diziam lobo, tempestade, inverno, gentil, espelho, acordador e sétimo. Eles não tinham a mínima ideia do que haveria lá dentro. Eles achavam que tinha um tesouro muito grande e, de repente, eles tentaram abrir. Eles descobriram, antes de prosseguir, eles descobriram que essa embarcação ela era de por volta de 1500 e alguma coisa, 1502 a 1510. Nesse período tinha aportado aqui no Rio Grande do Sul. E eles também tinham visto que eles foram condenados, por bruxaria. E daí eles tentam abrir o caixão. Quando eles abrem a caixa, eles descobrem 7 cadáveres lá dentro, 7 corpos pútridos dentro dessa arca. E numa dessas rebarbas, quando abriram a caixa, ficou aquelas pontas, de abertura. A Eliana, uma amiga também de infância deles, corta o dedo e deixa cair uma gota de sangue em um dos cadáveres. E, de repente, ele começa a tomar mais forma, ele começa a encorpar, ele começa praticamente a rejuvenescer. E a partir desse momento, um frio infernal começa a tomar conta do galpão da universidade. Daí o desenrolar do livro vai contar a história desses 7 cadáveres, que são... não tem como esconder, porque o livro é sobre vampiros. Não sei se vocês podem ver aqui. Tem gente que não acredita em vampiro. E ele conta essa história de como eles acordaram. E podemos fazer também uma breve descrição de cada personagem. Os personagens principais é o Tiago, que junto com os amigos César e Olavo descobriu a caravela naufragada. Ele, assim, um pequeno spoiler, não vou contar. Eu espero que vocês leiam o livro para saber o que acontece com ele perto do final do livro.
e depois aí vocês me dizem, né, o que vocês acharam. Né, tem o Olavo, que também é um amigo do Thiago, que trabalha no IML, que inclusive também vai ter o seu quinhão no livro. O César, que é o melhor amigo de Thiago, que inclusive foi ele que ajudou, né, nessa descoberta da arca, né, da caixa com o navio. Tem a Eliana, que ela também é ajudante do professor Del Vecchio, né, que inclusive o professor que estuda, né, história, e ele estuda essa caixa, ele começa também a pesquisar sobre os cadáveres que ele encontra lá dentro. Ele também tinha esperanças de encontrar uma grande fortuna, um tesouro nessa arca, mas acabou encontrando uma coisa, segundo ele, melhor ainda, que seria corpos conservados de pessoas condenadas por bruxaria. Né, temos o Inverno, aí já passamos para os nossos amigos, né, vampiros. Provavelmente eles estão na ordem praticamente de que acordaram, né? De quem acordou primeiro. O Inverno, como vocês podem ter percebido, foi o primeiro a acordar. Inclusive, quando ele acordou, ele ocasionou muitos problemas, inclusive baixando, né, lá na universidade, o exército brasileiro. Eles foram lá investigar e acabaram, né, perecendo na mão dele. Ele tem, né, assim, vale salientar, né, que todos esses vampiros eles têm um poder específico, né? Eles têm um poder, né, que cada um tem um poder específico. Além de ser um vampiro, né, ter uma força sobrenatural, velocidade sobrenatural, eles ainda possuem um poder característico. Dizem, será que eu conto ou não conto como eles conseguiram esses poderes? Bom, contarei. Dizem que eles traíram, né, um deles, né, o sétimo, ele foi traído pelos seus companheiros, menos pelo seu irmão, que tem o codinome de Gentil. Né, ele realmente é gentil. Eles traíram e mandaram ele para o inferno, em troca de cada um ganhar um poder. Sendo que depois o sétimo voltou do inferno e voltou não muito contente, né? Porque você ser mandado para o inferno, ser traído pelos seus companheiros, ser mandado para o inferno, para junto do capeta e sofrer o que ele sofreu, eu acho que eu voltaria um pouco bravo, né? Mas voltando aos poderes, o Inverno, como o próprio nome diz, ele tem o poder de congelar, ele tem o poder de dominar o frio. Então ele acaba fazendo muita gente congelar. Inclusive um dos pontos, né, que eu achei interessante foi ambientado no Rio Grande do Sul, né, em Amarração, uma cidade, antes de fazer esse vídeo, infelizmente o preguiçoso aqui não pesquisou, né, se essa cidade de Amarração ela é real ou fictícia, mas na cidade ela fica no estado do Rio Grande do Sul, onde é um dos estados mais frios, né, na verdade no sul do Brasil faz bastante frio, e é coerente, chega que tem alguns lugares a nevar. Então foi bem coerente essa questão do inverno lá para poder fazer nevar. E o interessante também, antes de prosseguirmos, que o começo do livro conta com uma carta, né, uma cartinha que foi escrita, deixa eu verificar aqui, foi no bolso de um cidadão, né, destinado à sua amada Melissa. Aqui vocês podem ver aqui a cartinha dele. Só que no final da carta, aí PS, você acredita em vampiros? Aí embaixo está escrito: bilhete encontrado no bolso de um cidadão de Amarração, vítima de congelamento súbito. Ou seja, coitado, ele foi mais uma vítima do inverno. Então ele começa bem com essa cartinha, ambientando, e daí, voltando ao inverno, ele foi o primeiro a ser acordado e, consequentemente, acabou, né, despertando o acordador. O acordador, ele também é um dos companheiros vampiros, só que ele é baixinho, né? Também outro ponto, o Inverno, né, o nome verdadeiro dele é Dom Guilherme. Todos eles são portugueses, eles são da região do Douro,
né, perto do Rio Douro. E o Manuel, que é o acordador, se chama Manuel, ele é baixinho, de cabelo grande, parrudo, e ele tem esse nome por conta do poder dele, que é de acordar os mortos. Por isso que sempre ele é retratado no livro como uma pessoa que fala baixinho. Ele fala muito baixo, ele fala bem baixinho, porque se ele falar mais alto, ele acorda os mortos e praticamente sobem todo mundo, e eles viram aqueles zumbis do Michael Jackson, brincadeira. Eles acordam e ficam ao comando dele, ele vira o mestre daqueles mortos que ele acordou, né? O que também é um poder bem útil, né? E depois disso temos o Tempestade, né, que é chamado inclusive pelos outros de Tempestas, né? O nome dele é Dom Batista, né? Também ele tem a capacidade de criar tempestades, né? Não vou me aprofundar muito para que vocês possam ler o livro e ter algumas surpresas, né? E depois tem o Gentil, que é o vampiro bonzinho, né? Que ele é um Miguel, né? Ele é o irmão do Sétimo, né? Todo mundo sabe disso. Ele tem um poder de parar o tempo pelo menos uma vez ao ano. E também temos o Espelho, que ele é capaz de tomar forma de outras pessoas. Ele é capaz de se disfarçar, né? Ele se transforma em outra pessoa, né? E o Espelho também, ele é o único vampiro negro do grupo, né? E dizem, né, que ele tomou uma forma, né, de um nobre, né? Ele era um nobre português que no passado ele se compadeceu de uns amigos na África e tomou a forma desse amigo e ficou para sempre com essa forma. Não é contada essa história mesmo no livro. Temos também o Lobo, né, que apesar de ser um vampiro, ele tem o poder de se transformar num lobo. Lembrando, o Espelho, né, citado anteriormente, o nome dele é Dom Fernando, enquanto que o lobo se chama Dom Afonso. E ele se transforma num lobo gigante, né, em toda a lua cheia e quando quer virar a fera, né. E por fim tem o Sétimo, né, que ele é uma família de pescadores muito antigas, irmão do Guilherme. Ele foi traído pelos demais, né, em troca daqueles poderes. E também tem um personagem que provavelmente será muito importante na série, porque eu não sei... Espera aí que eu vou pegar o livro. Então, eu não sei se ele é muito importante, né, para a série, porque ele é mencionado no livro, né? Inclusive tem um livro de sequência que é chamado O Sétimo. Não sei se vocês podem ver aqui. Inclusive o meu tá manchado, nem sei se é de sangue também. Que engraçado. Enfim, ele tá amassado aqui e tal. E é a sequência direta dos 7, né, que eu pretendo no futuro ler. O Sétimo. Ele é bem escurinho aqui. Coitado, tá cheio de poeira o meu livrinho. Ai, tadinho. Então, aí o Sétimo... porque o Sétimo ele quase não aparece no livro, né, dos 7. Na verdade, só no final. Então ele é apresentado para nós. E o livro em si é muito interessante. Ele é um livro que estourou, não é o livro de estreia do André Bianco. Parece que o livro de estreia do André Bianco foi o Senhor da Chuva. Teve um dos personagens fantásticos que tiveram no livro, foi um vampiro, e ele achou que foi mal aproveitado, né? Ele poderia ter falado mais sobre aquele vampiro. Ele acabou fazendo os 7. Né? O livro, inclusive, ele foi com FGTS do autor, com o fundo de garantia do autor. Quando ele foi demitido de um trabalho, né, qual ele tinha, ele fez as primeiras 1000 cópias do livro. E daí a editora Novo Século apostou nesse autor, gostou e relançou o livro dele. E fez um relativo sucesso aqui no Brasil, o pessoal gostou, né? Alguns amigos meus falaram, mas poxa, vampiros no Brasil, nada a ver, mas eles são vampiros, né? O vampiro não tem lugar certo para nascer. O vampiro não tem uma nacionalidade, né? E se você for parar para pensar, os vampiros portugueses, ou seja, da época do século XVI, né? Onde tinham muitas lendas, estavam bem vivas, e eles são dessa época. Eles vieram de Portugal, da Europa, onde essa
depois, né, com aquele boom do Bram Stoker e tudo mais, foi bem propagandeado. Então é muito coerente. Eu gostei muito bem da história. A narrativa dele é leve. O livro não é complicado de se ler, ele não é pesado. Ele tem uma narrativa até que flui bem, muito boa. E a diagramação boa também, as páginas. É rapidinho de ler. Eu lembro que eu li esse livro em 2 semanas. É muito, muito bom de ler mesmo. E recomendo muito para vocês. Recomendo bastante, né? E agora, né, finalizando o livro. Inclusive vocês, se quiserem, podem deixar, caso alguém tenha lido, pode deixar algum comentário sobre alguma coisa que eu tenha deixado escapar, alguma coisa a qual não tenho falado nesse vídeo, para a gente poder discutir aqui embaixo. E para o próximo vídeo também farei uma nova enquete, né, que são para ler 2 livros de séries. Eu tenho aqui para vocês escolherem para qual será o vídeo da próxima resenha, né, de enquete. Seria ou Assassin's Creed Renascença ou Dexter, A Mão Esquerda de Deus. Ambos são livros que são de séries, sendo que o Assassin's Creed, né, bonitinho, ele é sobre uma série de jogos, né, para videogame, enquanto que o Dexter, ele é uma série televisiva, né? Esse livro, inclusive, deu origem à série de TV, né, bem bonitinho, e que conta a história de um policial forense, né, um cientista forense, que trabalha na polícia. Só que, além disso, ele é um serial killer. Ele mata, né? Só que ele, segundo ele mata as pessoas que ele julga serem más, né? Então, por isso que é a mão esquerda de Deus. Ele vai estar aqui para punir as pessoas más. Enquanto que o Assassin's Creed Renascença conta a história de Ezio Auditore da Firenze, né? Que ele é de uma ordem antiga, um descendente de uma antiga ordem de assassinos, né, que luta na história, que luta contra os Cavaleiros Templários, que querem dominar o mundo. Ele entra nessa história em busca de vingança pelos pais e pelo pai e pelos irmãos, e ele acaba se tornando um assassino e indo para frente com a tradição, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!